Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Essa Tal Liberdade. Eu me chamo Tatiana Miller e estou aqui hoje para poder compartilhar com vocês 3 lições que a pandemia me ensinou. Roda a vinheta aí, Leandro. Bom, eu quero compartilhar com vocês o que eu aprendi nesse período da pandemia, né? É um período difícil para todo mundo está fazendo essa travessia aí complicadíssima, muitas pessoas sofrendo com a perda de seus entes queridos, né? Sofrendo com luto, outras sofrendo com desemprego, com a falta. E eu vou compartilhar um pouquinho como é que está sendo essa minha travessia. Eu me lembro exatamente do dia 21 de março, que foi o último dia que o restaurante funcionou. Eu tenho um restaurante aqui em Aracaju e foi o último dia de funcionamento. E eu me lembro que uma pessoa falou assim pra mim: nossa, eu ouvi no jornal ontem que essa pandemia e o isolamento social a gente vai ficar aí isolado até setembro. E quando eu ouvi isso, eu fiquei assim, me bateu um desespero, né? Porque são muitos meses sem trabalhar, muitos meses sem abrir as portas, e o que ia ser daqui pra frente? E foi assim um período muito difícil, de muitas dúvidas, da gente não saber o que fazer, de como seria o amanhã. A gente ainda não tinha muita informação sobre de como seria esses próximos meses, né? Então, assim, minha primeira semana foi extremamente difícil. Uma semana em que eu tive que tomar várias decisões, em que envolvia muitas pessoas, que tinham 4 pessoas que trabalhavam diretamente comigo, e as minhas decisões iam ter impacto diretamente na minha vida, na vida da minha família e na vida delas. Então foi uma semana difícil para mim. E foi uma semana de choro, de angústia, de incertezas, de emoções assim muito abaladas. E eu, por um momento, parecia que eu tinha esquecido o Deus que eu servia, sabe? Até que a primeira semana passou, as emoções se controlaram, a razão começou a florescer. E foi a partir daí que Deus começou a agir na minha vida. E eu comecei a fazer escolhas que me levassem à paz. Porque até então as minhas emoções estavam tomando conta de mim. E a minha escolha de ter parado, porque eu parei por uma semana, estava me levando ao desespero. Então eu precisei parar, pensar e começar a fazer escolhas que me trouxessem paz. A primeira lição que eu aprendi é: ouça, mas ouça a pessoa certa. Deus começou a levantar pessoas que me conversaram comigo sabiamente, sabe, que me deram muitos conselhos. E eu vou agradecer aqui, louvar o Senhor pela vida de 3 pessoas que foram fundamentais para esse meu começo de caminhada. Salomão diz: os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselhos. Então hoje eu vejo que Deus levantou uma pessoa para cada área da minha vida. Ele levantou a minha pastora, a pastora Maristânia, que me orientou a ler o livro de Provérbios, que é um livro que fala tanto de sabedoria, que nos ajuda tanto a tomar decisões. Outra pessoa que Deus levantou foi minha amiga Rosângela, do Rio de Janeiro, que é uma pessoa assim que tem sido fundamental também na minha caminhada, em que as nossas conversas me propuseram a refletir. Ela foi a pessoa que me fez perguntas certas, sabe? As perguntas em que me levavam à reflexão. E uma outra pessoa foi a Martinha, que é minha irmã em Cristo, do Rio de Janeiro, minha amiga também, uma pessoa muito experiente em comércio, que ligou para mim e me deu palavras assim de encorajamento, que me fizeram ir à luta, me fizeram sair de casa, do lugar que eu estava prostrada, de tristeza, de perdida sem saber o que fazer. Essas 3 pessoas me ajudaram a sair do lugar que eu estava. Então eu louvo a Deus pela vida de cada uma aqui. Daí eu já parto para a lição número 2, que eu aprendi o princípio: use o que você tem. Durante a pandemia, muitas coisas se passaram na minha cabeça. Muitas ideias que eu vinha tendo para poder dar andamento no nosso negócio. Muitos caminhos, muitas placas de direcionamento. Mas aí vem as perguntas, né? Para onde ir? O que eu faço? O que eu vou fazer? Nessa reflexão toda, o Senhor me trouxe à memória a passagem que fala sobre a viúva e o azeite. É uma passagem onde uma viúva que tinha acabado de perder o seu marido estava endividada e com 2 filhos, e ela foi ao profeta Eliseu buscando ajuda, foi clamar, pedindo ao Senhor socorro. E o profeta fez a seguinte pergunta para ela: o que você tem em casa? E ela só tinha uma botija de azeite. E a partir dali, Deus fez todo o milagre na vida dela. Se vocês quiserem conhecer um pouco mais dessa passagem, ela está em 2 Reis, capítulo 4, versículo do 1 ao 7.
E foi essa pergunta que o Senhor me fez: Tatiana, o que você tem em casa? Qual é o seu dom? O que você sabe fazer? O que você tem hoje? O que você tem hoje? E, gente, quando o Senhor me fez essa pergunta, foi como realmente se um clarão tivesse se aberto assim, né? O nosso entendimento, ele abre e o Espírito começa a fazer toda a obra dentro de nós, nos traz calma, nos traz discernimento para saber como seguir. Depois que esse princípio se estabeleceu no meu coração, eu pude fazer escolhas certas, estou fazendo ainda, né, escolhas certas, mas são escolhas que me trazem paz. Então, esse é o segundo princípio. Use o que você tem. Só conseguimos fazer escolhas certas se realmente a gente tiver intimidade com o Senhor. Nada do que eu falei até aqui, todos esses direcionamentos, nada seria possível se eu não tivesse intimidade com Ele. Minha vida se divide antes e pós-pandemia, minha vida com o Senhor, minha intimidade com Ele, e nada seria possível sem isso, nada. A gente só consegue estar no centro da vontade dEle se a gente tiver intimidade. O nosso coração e a nossa mente precisa estar alinhada com a mente e o coração de Cristo para a gente conseguir fazer escolhas que nos levam à paz. Lá em Jeremias 33:3, o Senhor diz que se clamarmos a Ele, Ele responderá e Ele nos falará coisas ocultas e misteriosas que nós não conhecemos. Então isso aqui é uma promessa bíblica que se a gente clamar a Ele, que se a gente gritar por ajuda dEle, Ele vai nos atender, Ele vai nos socorrer, Ele vai nos direcionar, Ele vai nos dizer para onde ir. E se Ele não fala diretamente conosco, Ele vai levantar pessoas que vai te fazer entender a que caminho seguir. Essas foram as 3 lições que eu aprendi durante a pandemia. Aprendi muitas outras também, mas essas 3 foram as que mais me chamaram a atenção e que eu senti o desejo de compartilhar com vocês. Então eu encorajo você a buscar intimidade com Deus, a buscar intimidade com o Senhor, para você estar no centro da vontade dEle, porque Ele vai fazer, assim como Ele diz na Bíblia, né, que Ele faz os nossos pés como os da corça, e a corça anda em segurança, não é insegurança, né? Em segurança e com velocidade por lugares acidentados, mas ela anda firme. E essa firmeza quem nos dá o Senhor. Então que essa minha experiência aqui possa trazer esperança para a sua vida, que o Senhor possa abençoar cada decisão que você tomar e que em cada uma delas você possa sentir a paz que exceda todo entendimento. Isso é possível quando a gente está no centro da vontade dEle. Então eu peço a vocês que, se tiverem gostado desse vídeo, para compartilhar com seus amigos, com seus familiares, para dar uma curtida, para poder se inscrever. Que Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo.